Quartel Canvete Produções apresenta Percy Jackson e os Olimpianos, Livro 2, O Mar de Monstros, de Rick Riordan. Tyson brinca com o fogo. Mitologicamente falando, se existisse uma coisa que eu odeio mais que os trios de velhas são touros. No último verão, lutei com o Minotauro no topo da colina meio sangue. Dessa vez, o que vi lá em cima era ainda pior, 2 touros. E não touros comuns apenas, mas touros de bronze, do tamanho de elefantes. E mesmo aquilo não era ruim o bastante, é claro que eles também tinham de soltar fogo. Assim que saímos do táxi, as irmãs cinzentas se safaram a toda rumo a Nova York, onde a vida era mais segura. Nem sequer esperaram pelo pagamento extra de 3 dracmas. Simplesmente nos largaram à beira da estrada. Annabeth com nada além de sua mochila e a faca. Tyson e eu ainda com as roupas desbotadas de ginástica. Ah, céus! Disse Annabeth, olhando para a batalha violenta na colina. O que mais me preocupou não foram os touros em si, ou os 10 heróis de armadura de batalha completa, cujos traseiros de bronze estavam levando uma surra. O que me preocupava era que os touros estavam se movimentando por toda a colina, inclusive atrás do pinheiro. Aquilo não deveria ser possível. As fronteiras mágicas do acampamento não permitiam que monstros passassem além da árvore de Thalia. Mesmo assim, os touros de metal estavam fazendo isso. Um dos heróis gritou: "Patrulha de fronteira! Aqui!" Uma voz de menina, rouca e familiar. Patrulha de fronteira? Pensei, o acampamento não tinha patrulha de fronteira. É Clarice! Disse Annabeth. Venha, temos de ajudá-la! Normalmente, correr para ajudar Clarice não estaria no topo da minha lista de coisas a fazer. Ela era uma das maiores encrenqueiras do acampamento. Na primeira vez que nos vimos, ela tentou apresentar minha cabeça a uma privada. Também era filha de Ares, e eu havia tido um desentendimento muito sério com o pai dela no último verão. Portanto, agora o deus da guerra e todos os seus filhos basicamente não iam com a minha cara. Ainda assim, ela estava em dificuldades. Seus combatentes estavam se dispersando, correndo em pânico diante do ataque dos touros. A grama estava em chamas em grandes faixas em volta do pinheiro. Um herói gritava e agitava os braços enquanto corria em círculos. O enfeite da crina de cavalo em seu capacete ardendo como um cocar flamejante. A armadura da própria Clarice estava chamuscada. Ela lutava com um cabo de lança quebrada. A outra extremidade estava cravada inutilmente na junta metálica no ombro de um dos touros. Tirei a tampa da minha caneta esferográfica. Ela cintilou e foi ficando cada vez mais comprida e pesada, até eu me ver segurando em mãos a espada de bronze Anaclusmus. Tyson, fique aqui. Não quero que se arrisque mais. Não! Disse Annabeth. Precisamos dele! Olhei para ela. Ele é mortal. Teve sorte com as bolas de queimado, mas ele não pode. Percy, você sabe o que é aquilo lá em cima? Os touros de Chofis, feitos pelo próprio Hefesto. Não podemos combatê-los sem o filtro solar de Medeia, com fator de proteção 50.000. Vamos ser queimados até virar torresmo. O que de Medeia? Annabeth virou a mochila e praguejou. Eu tinha um pote de essência de coco tropical na minha cabeceira em casa. Por que eu não trouxe comigo? Tinha aprendido muito tempo atrás a não fazer muitas perguntas a Annabeth. Só me deixaria ainda mais confuso. Olhe, eu não sei o que você está falando, mas não vou permitir que Tyson seja frito. Percy... Tyson, fique aqui. Ergui minha espada. Vou entrar! Tyson tentou protestar, mas eu já estava correndo colina acima em direção a Clarice, que gritava com sua patrulha, tentando organizá-la em formação de falange. Era uma boa ideia. Os poucos que a ouviram formaram uma fileira ombro a ombro, encaixando seus escudos para formar uma parede de couro e de bronze. As lanças surgindo acima, como cerdas de porco-espinho. Infelizmente, Clarice só conseguiu reunir 6 campistas. Os outros 4 ainda corriam em círculos com o capacete em chamas. Annabeth correu até eles, tentando ajudar. Provocou um dos touros para que a perseguisse e depois ficou invisível, confundindo o monstro completamente. O outro touro investiu contra a linha de Clarice. Eu estava meio caminho colina acima. Não era perto bastante para ajudar. Clarice ainda nem me vira. O touro se movimentara depressa demais para uma coisa tão grande. A carcaça metálica brilhava ao sol. Tinha rubis do tamanho de punhos no lugar dos olhos e chifres de prata polida. Quando abria a boca articulada, uma coluna de chamas incandescentes era expelida. "Mantenham a linha!"
ordenou Clarice a seus guerreiros. Você podia falar qualquer coisa sobre Clarice, mas ela era corajosa. Era uma menina grande com olhos cruéis como os do pai. Parecia ter nascido para usar uma armadura de batalha grega, mas até mesmo ela não me parecia capaz de resistir à investida daquele touro. Por azar, naquele momento, o outro touro perdeu o interesse em encontrar Annabeth. Virou-se e foi atrás de Clarice, do seu lado desprotegido. Atrás de você! Gritei. Cuidado! Eu não devia ter dito nada, porque tudo que eu consegui foi assustá-la. O touro número 1 colidiu contra o escudo dela e a falange se rompeu. Clarice voou para trás e aterrissou em um pedaço de gramado em chamas. O touro passou direto por ela, mas não sem antes atingir os outros heróis com seu hálito de fogo. Os escudos derreteram instantaneamente em seus braços. Eles deixaram cair as armas e correram enquanto o touro número 2 se aproximava de Clarice para dar o golpe final. Eu me adiantei e agarrei Clarice pelos cordões da armadura. Arrastei-a para fora do caminho bem no momento em que o touro número 2 passava como um trem de carga. Dei-lhe um bom golpe com o contra-corrente e abri um imenso talho numa de suas laterais. Mas o monstro apenas rachou e soltou um mugido e continuou avançando. A fera não me tocou, mas pude sentir o calor em sua pele de metal. A temperatura de seu corpo poderia ter cozido um burrito congelado. Me solte! Clarice deu uma pancada na minha mão. Ah, Percy maldito! Deixei-a cair como um saco junto ao pinheiro e me virei para enfrentar os touros. Estávamos agora do outro lado da colina, com o vale do acampamento meio-sangue logo abaixo. Os chalés, as áreas de treinamento, a casa grande, todos em perigo caso os touros passassem por nós. Annabeth bradou ordens para os outros heróis, dizendo-lhes que se espalhassem e mantivessem os touros distraídos. O touro número 1 fez uma curva bem aberta e começou a voltar na minha direção. Ao passar pelo meio da colina, onde a linha invisível da fronteira deveria tê-lo detido, ele reduziu um pouco a velocidade, como se lutasse contra um vento forte, mas então rompeu a barreira e continuou avançando. O touro número 2 se virou para me enfrentar, com o fogo crepitando no corte fundo que eu fizera em seu flanco. Não sei dizer se sentiu alguma dor, mas seus olhos de rubi pareciam fixos em mim, como se eu tivesse acabado de levar as coisas para o lado pessoal. Eu não podia lutar contra 2 touros ao mesmo tempo. Teria de derrubar o touro número 2 primeiro e cortar sua cabeça antes que o touro número 1 investisse de novo, até ficar ao meu alcance. Eu já sentia os braços cansados. Percebi quanto tempo passara desde a última vez que treinara com contra-corrente e como perder a prática. Ataquei, mas o touro número 2 lançou chamas contra mim. Rolei para o lado enquanto o ar se transformava em puro calor. Todo o oxigênio foi sugado de meus pulmões. Meu pé se prendeu em alguma coisa, uma raiz de árvore talvez, e a dor subiu por meu tornozelo. Ainda assim, consegui desferir um golpe com a espada e decepei um pedaço do focinho do monstro. Ele se afastou galopando, fora de controle e desorientado, mas antes que eu pudesse me sentir muito satisfeito com aquilo, tentei ficar de pé e minha perna esquerda fraquejou. O tornozelo estava torcido, talvez quebrado. O touro número 1 investiu na minha direção. Não havia como me arrastar para fora de seu caminho. Annabeth gritou: Tyson, ajude-o! Em algum lugar por perto, na direção do topo da colina, Tyson lamentou-se. Não posso atravessar. Eu, Annabeth Chase, lhe dou permissão para entrar no acampamento. Uma trovoada sacudiu a encosta. De repente, Tyson estava lá, disparando em minha direção e gritando: Percy precisa de ajuda! Antes que eu pudesse dizer que não, Tyson se jogou entre mim e o touro, bem quando ele soltou uma erupção de fogo nuclear. Ah, Tyson! Gritei. A explosão rodopiou em volta dele como um tornado vermelho. Só consegui ver a silhueta negra de seu corpo. Soube com uma terrível certeza de que meu amigo acabara de se transformar em uma coluna de cinzas. Mas quando o fogo diminuiu, Tyson ainda estava de pé, praticamente ileso. Nem mesmo suas roupas surradas foram chamuscadas. O touro deve ter ficado surpreso tanto quanto eu, porque antes que pudesse exalar uma segunda erupção, Tyson cerrou os punhos e golpeou a cara dele. Ah, vaca malvada! Seus punhos abriram uma cratera no lugar onde estaria o focinho do touro. 2 pequenas colunas de fogo irromperam dos ouvidos. Tyson acertou de novo e amassou o bronze sob suas mãos como um papel de alumínio. A cabeça do touro agora parecia um boneco de meia virado do avesso. No chão! Berrou Tyson. O touro cambaleou e caiu de costas. As pernas balançaram debilmente no ar.
o vapor escapando pela cabeça e outros lugares esquisitos. Annabeth correu para ver como eu estava. Meu tornozelo parecia estar cheio de ácido, mas ela me deu um pouco de néctar do Olimpo em seu cantil e imediatamente comecei a me sentir melhor. Havia um cheiro de queimado que depois percebi que vinha de mim. Os pelos em meus braços tinham ficado completamente chamuscados. E o outro touro? Perguntei. Annabeth apontou colina abaixo. Clarice tinha cuidado da vaca malvada número 2. Ela a empalara pela pata traseira com uma lança de bronze celestial. Com um focinho semi-destruído e com um enorme talho no flanco, o bicho tentara correr em câmera lenta, andando em círculos como algum tipo de animal de carrossel. Clarice tirou o capacete e marchou em nossa direção. Uma mecha de seu cabelo castanho fibroso estava fumegando, mas ela parecia nem notar. Você estragou tudo! Berrou ela para mim. Eu tinha tudo sob controle! Eu estava atordoado demais para responder. Annabeth resmungou. Bom ver você tão bem, Clarice. Ah! Gritou Clarice. Nunca tente me salvar de novo! Clarice, Disse Annabeth. você tem alguns campistas feridos. Aquilo a fez cair em si. Até mesmo Clarice se preocupava com os soldados sob seu comando. Eu vou voltar. Rosnou ela, e depois se afastou pesadamente para avaliar os danos. Olhei para Tyson. Você não morreu. Tyson baixou os olhos como se estivesse com vergonha. Desculpe-me. Vim ajudar. Desobedeci a você. Culpa minha. Disse Annabeth. Eu não tive escolha. Eu tinha de deixar o Tyson cruzar a fronteira para salvá-lo. Caso contrário, você teria morrido. Deixá-lo cruzar a fronteira? Perguntei. Mas, Percy, disse ela. você já olhou para o Tyson com atenção? Quer dizer, para o seu rosto? Ignorar a névoa e realmente olhar para ele? A névoa faz os seres humanos verem apenas o que o seu cérebro pode processar. Eu sabia que ela podia enganar semideuses também, mas... Olhei para o rosto de Tyson. Não foi fácil. Sempre tive dificuldade de olhar diretamente para ele, embora nunca tivesse entendido muito bem por quê. Achava que era só porque sempre via manteiga de amendoim nos seus dentes tortos. Forcei-me a focalizar seu nariz grande e sem jeito. Depois, um pouco mais acima. Seus olhos. Não olhos. Um olho! Um grande olho castanho bezerro, bem no meio da testa, com cílios grossos e grandes lágrimas escorrendo pelas bochechas dos dois lados. Tyson! Gaguejei. Você é um... Ele é um ciclope. Sugeriu Annabeth. Um bebê, a julgar pela aparência. Provavelmente foi por isso que ele não conseguiu atravessar a fronteira como os touros. Tyson é um dos órfãos sem teto. Um dos quê? Eles estão em quase todas as grandes cidades. Disse Annabeth, de um jeito desagradável. São erros, Percy. Filhos de espíritos da natureza e deuses. Bem, normalmente um deus em particular. E nem sempre são perfeitos. Ninguém os quer. Eles são jogados de lado. Crescem nas ruas, sozinhos. Não sei como esse encontrou, mas ele obviamente gosta de você. Devemos levá-lo a Kiron e deixar que ele decida o que fazer. Mas o fogo, como? Ele é um ciclope. Annabeth fez uma pausa, como se estivesse se lembrando de algo desagradável. Eles operam as forças dos deuses. Precisam ser imunes ao fogo. É o que eu vinha tentando te dizer. Eu estava completamente chocado. Como nunca perceberam o que Tyson era? Mas eu não tinha muito tempo para pensar nisso naquele momento. Toda a encosta da colina estava em chamas. Heróis feridos precisavam de atenção, e ainda havia 2 touros derrubados para descartar, e eu não fazia ideia de como eles iriam caber em nossas caçambas normais de lixo reciclável. Clarice voltou e limpou a fuligem da testa. Jackson, se você puder aguentar, levante-se. Precisamos carregar os feridos para a Casa Grande e informar a Tântalo o que aconteceu. Tântalo? Perguntei. O diretor de atividades. Disse Clarice, impaciente. O diretor de atividades é Kiron. E onde está Argus? Ele é o encarregado da segurança. Devia estar aqui. Clarice fez uma cara amarga. Argus foi despedido. Vocês dois estiveram afastados por muito tempo. As coisas estão mudando. Mas, Kiron, ele treina garotos para combater monstros há mais de 3.000 anos. Não pode ter simplesmente ido embora. O que aconteceu? Aquilo aconteceu. Disparou Clarice. Ela apontou para a árvore de Thalia.
Todos os campistas conheciam a história da árvore. 6 anos antes, Groover, Annabeth e outros 2 semideuses chamados Thalia e Luke chegaram ao acampamento meio-sangue perseguidos por um exército de monstros. Quando se viram acuados no topo da colina, Thalia, filha de Zeus, montou resistência ali para dar tempo aos amigos de alcançar a segurança. Quando ela estava morrendo, Zeus se apiedou e a transformou em um pinheiro. Seu espírito reforçou as fronteiras mágicas do acampamento, protegendo-o de monstros. O pinheiro estava lá desde então, forte e saudável, mas agora suas folhas estavam amarelas. Uma enorme pilha de folhas mortas se acumulava na base da árvore. No centro do tronco, a 1 metro do chão, havia uma perfuração do tamanho de um buraco de bala, gotejando seiva verde. O gelo cortou meu peito. Agora eu entendia por que o acampamento estava em perigo. As fronteiras mágicas estavam falhando porque a árvore de Thalia estava morrendo. Alguém a envenenara. Percy Jackson e os Olimpianos. Livro 2, O Mar de Monstros. Capítulo 4. Tyson brinca com fogo. Conta com as vozes de Lucas Saguista como Percy Jackson, narrador. Heloise Portugal como Annabeth Chase. Tatiana Lins como Clarice. Márcio de Oliveira como Tyson. Direção: Lucas Saguista. Tradução: Ricardo Gouveia. Edição de áudio e sonoplastia: Heloise Portugal. Encerramento: Paulo Piazza. Essa é uma produção do grupo Quartel Canvete.